Bom, gente, mais uma segunda-feira que chega. Esta é muito especial porque estamos entrando em dezembro, último mês do ano, preparando o nosso espírito, nossos estômagos e talvez a nossa expectativa para os presentes de final de ano, especialmente Natal. Mas mesmo assim, não podemos esquecer do dia da semana de hoje, que é, como eu falei, segunda-feira, onde aqui no Fora de Curva nós fazemos o quadro O que Vem Por Aí, onde analisamos os principais indicadores da economia brasileira e mundial que vão ser divulgados entre terça e sexta-feira, e essa análise com uma pequena prospecção, com um indicativo de qual resultado estes números maravilhosos tendem a nos mostrar nos próximos dias. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, começando pela terça-feira, nós vamos ter a divulgação por parte do IBGE do PIB do terceiro trimestre aqui do Brasil, Produto Interno Bruto, que mede toda a riqueza produzida pelo país, no caso entre julho, agosto e setembro. Lembrando que no primeiro trimestre de 2024, o crescimento do Produto Interno Bruto chegou a 2,5%, no segundo trimestre, ou seja, abril, maio e junho, 3,3%. A expectativa para o terceiro trimestre, vou repetir, pode ser até um pouco chato, mas é bom nos localizarmos no tempo, é de crescimento sim, mas segundo algumas análises bem factíveis, essa expansão, como eu falei, no terceiro trimestre vai ser menor que no período imediatamente anterior. Por que o PIB brasileiro não vai ser tão robusto nesse período que nós vamos avaliar a partir de amanhã? Em primeiro lugar, e principalmente, nós tivemos problemas de estiagem, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste, e isso realmente comprometeu a produção agrícola e todo o setor de agronegócios, que também envolve muita, mas muita indústria. Então, esse é o principal fator que vai fazer com que o Produto Interno Bruto brasileiro do terceiro trimestre não registre um crescimento, digamos assim, tão espetaculoso como se previa. Também temos que considerar o seguinte, gente, isso eu estou insistindo muito. A expansão da riqueza brasileira, pelo menos agora em 2024, em grande parte de 2023, ela não está ocorrendo em função de um desenvolvimento sustentado da economia. Sim, nós vamos ver indicadores de emprego, desemprego melhorando, mas aí tem algumas nuances, como o social, como impactos de coisas que não se referiam ou não representavam contabilmente emprego e passaram a representar, além de uma elevação sobremaneira dos gastos públicos, e quando se eleva gasto público, a despesa de municípios, estados, especialmente a União, isso provoca temporariamente um ciclo de expansão da economia, quer dizer, alguém gastando mais, mas por outro lado, é pressão inflacionária, é aumento de carga tributária, um monte de coisa, um monte de fatores que depois vai depor contra a continuidade dessa expansão econômica. Enfim, o PIB brasileiro do terceiro trimestre deve ficar entre 2,5% e 2,8% de crescimento frente a igual período de 2023, mas o fundamental, não tem sustentação. E isso nós vamos ver numa análise pormenorizada que eu quero ver se consigo fazer durante a semana, analisar a taxa de investimento brasileira, que é o que vai garantir ou não a sustentabilidade do crescimento econômico do país. Isso chama-se formação bruta do capital fixo. Se esse indicador aumentar de uma maneira relevante, não percentual, porque ele já está muito baixo, em cima de bases reduzidas, qualquer coisa que aumente é muito, mas em termos percentual do PIB, a taxa de investimento para crescimento sustentado não pode ficar abaixo de 21%. E tenho a convicção de que, como nos últimos trimestres, nessa medida o resultado vai ser uma senhora fiasqueira. Se está aumentando carga fiscal, e está aumentando mesmo acima de 10%, nos primeiros 10 meses agora de 2024 frente a 2023, sobra menos dinheiro para as empresas, até para as pessoas investirem. Isso, gente, esse excedente é necessário exatamente para alavancar, para embasar o desenvolvimento econômico, e não está acontecendo. Temos
problemas para 2025, sim. Já na quarta-feira, dado também do IBGE e também aqui no Brasil, é claro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai divulgar a produção industrial nacional do país. Lembrando, essa produção industrial se separa em dois grandes grupos. A extrativa mineral, que é basicamente mineração, seja petróleo, seja ferro, outros minerais, e depois tem a indústria de transformação, que é aquela que pega produtos não só da base agrícola, mas siderurgia, outras várias fontes, e transforma em outros produtos. Por isso que é transformação. Gente, a perspectiva em outubro, que esse indicador vai ser referente a outubro, é de um crescimento, segundo os analistas de plantão, da ordem de 2,5%, 2,8%. Até acho que nesse caso eles têm razão, mas novamente vou advertir sobre uma coisa. A maior parte desse indicador vai estar relacionado à expansão, primeiro, da parte extrativa mineral, ou seja, aumento da produção de petróleo, extração de ferro, de outros minerais, que normalmente são exportados especialmente para a China. Se bem que a China está com alguns problemas financeiros bem sérios, e isso vai levar a diminuir a intensidade desse tipo de importação. Mas no âmbito que nos importa da indústria de transformação, que realmente gera a riqueza agregada, gera emprego aqui no nosso país, a performance provavelmente vai ser mais positiva nos chamados bens de consumo não duráveis, quando aqueles duráveis, e especialmente máquinas e equipamentos que tem a ver com o que eu falei antes, taxa de investimento, deve continuar a registrar performance medíocre. É isso que eu tenho a falar. A indústria vai crescer, provavelmente vai crescer, mas não de uma maneira harmônica e muito menos nos segmentos, nos gêneros que realmente interessam para uma expansão econômica, para um crescimento socioeconômico realmente consistente. E na quinta-feira vamos sair um pouco aqui do nosso Brasil varonil, vamos lá para os Estados Unidos. Recentemente, acho que faz umas 2 semanas, eu tratei sobre a questão do emprego nos Estados Unidos, mostrando que, a despeito de problemas daquele país com a indústria e construção de imóveis, os Estados Unidos realmente estavam numa situação onde, se a economia não está crescendo de uma maneira tão intensa como eles gostariam, por isso está caindo a taxa de juros por lá, já começou esse ciclo, pelo menos algumas variáveis se mantêm estável. Como eu falei aí a semana passada, o consumo continua crescendo, mas a passos muito lentos, e um indicador importante, provavelmente relacionado às festas de final de ano, como aqui no Brasil, são os pedidos de seguro-desemprego. Quando aumenta esse indicador, esse indicativo, significa que as pessoas lá estão na pior, perderam o trampo e passam a necessitar ou pleitear um apoio no governo federal, que é exatamente esse seguro-desemprego que tem aqui no Brasil. E o que está acontecendo com essa variável? Ela vem caindo sistematicamente, medindo a média sempre das últimas 4 semanas. Vamos relembrar, lá no final de outubro, os pedidos estavam em 236 mil, foram caindo, e na última semana de novembro, já estavam em 217 mil, que inclusive é um patamar inferior que o mesmo período do ano passado. A previsão do mercado norte-americano, dos analistas de plantão deles, é que esse patamar de 217 mil continue, mas eu vejo uma perspectiva até de uma pequena queda, talvez 216 mil até 214 mil. Por que eu penso nisso? Assim como no Brasil, lá comemora-se Natal, Ano Novo, festas de final de ano, e isso evidentemente significa que estabelecimentos comerciais vão procurar mais pessoas para vender mais e melhor. Então, é o varejo provavelmente que vai definir uma maior empregabilidade, pelo menos temporária, lá nos Estados Unidos, baixando esse indicativo. Aí a sustentabilidade dessa redução de pedidos de seguro-desemprego vai ficar como expectativa para 2025, quando o novo presidente, o futuro presidente Donald Trump, futuro e velho, porque ele já governou aquele país uma vez, ele provavelmente, mas não de maneira muito impactante, vai começar com novas
técnicas, novas políticas econômicas que, segundo eles, visa beneficiar a América para os americanos. O que ele quer dizer com isso? Certamente trazer investimentos, aqueles que estão, especialmente na China, de volta para os Estados Unidos, e, se ele for bem sucedido nisso, podemos acompanhar uma aceleração do crescimento daquele país. Mas é aquela coisa, economia, especialmente economia mundial, é um complexo jogo de xadrez e não adianta simplesmente ter boas ideias se essas ideias não são compartilhadas ou não são admiradas pelos seus oponentes. Então 2015 promete muita novidade e muita volatilidade. E finalmente, encerrando o Fora de Curva de hoje, saímos lá dos Estados Unidos e vamos aqui mais para perto, terra do assado, da milanesa e de paisagens que eu ainda vou conhecer bastante admiráveis. Falo da Argentina, agora desde o início do ano, aliás, sob a presidência de Javier Milei, que está sim ainda vivendo um período de forte crise. Milei, com as suas novas técnicas de administração da economia mais libertária, vem prometendo que nas próximas semanas, ou nas semanas que se passou, a situação econômica da Argentina iria se reverter e as perdas iam começar gradativamente a se transformar em ganhos. Eu espero que ele tenha razão e espero que os indicadores comecem a mostrar isso. Na sexta-feira vai sair, na Argentina vai ser divulgado pelo órgão estatístico deles, a produção industrial do país, que vem em uma sequência de 16 meses ininterruptos de queda. Não estou falando em relação ao mês anterior, e sim frente a igual período do ano anterior. Então, setembro, que foi o último indicador já divulgado, registrou-se uma queda de 6,1% frente a setembro de 2023. E sexta-feira vai ser divulgado o dado de outubro. A expectativa é de uma continuidade de queda, mas eu acredito que está chegando o momento do ponto de inflexão ou de virada. Não por grandes méritos da indústria da Argentina, que teria se esforçado para reverter uma situação de queda, uma situação de retração, mas simplesmente porque caiu tanto, mas caiu tanto nesses últimos 16 meses, que qualquer acréscimo de produçãozinha, e vamos lembrar que nós estamos nos referindo ao mês de outubro, que centra as encomendas de Natal, encomendas de final de ano, então provavelmente, ou muito possivelmente, nós teremos resultados positivos iniciando, espero que sim, mas não põe minha mão no fogo, uma sequência de reversão desses resultados negativos. Enfim, está na hora da Argentina começar a ensaiar uma recuperação, senão a coisa para o governante de lá, Javier Milei, vai ficar muito periclitante. Vamos aguardar para ver, espero que tudo dê certo. E assim, gente, eu me despeço de vocês, encerrando o Fora de Curva de hoje, e lembro, botão no like, não se esqueça de compartilhar esta película com a sua rede de contato, e aquelas pessoas que ainda não são inscritas aqui no Fora de Curva, eu solicito, peço que considerem fazer sua inscrição. Um forte abraço a cada um de vocês, uma bela semana, até breve, tchau pessoal!